Fala pessoal, papo de salão no ar e hoje temos a presença ilustre de um casal maravilhoso e claro, de uma âncora maravilhosa junto comigo aqui, Tatiane Tavares, âncora, porque está aqui ó, igual William Bonner e Fátima Bernardes. Vamos ter uma entrevista fantástica falando de um assunto maravilhoso, curioso para todos. Mas antes, é claro, não esqueçam de compartilhar essa entrevista maravilhosa, inscrever-se no canal, acionar o sininho e, claro, curtir a nossa página. Como eu já lhe falei, ao meu lado, Tatiane Tavares, começando pelas mulheres, do Luz de Maria, né, Tatiane? Seja bem-vinda ao Papo de Salão. Queridíssima Jaya, expert no assunto, vai nos elucidar sobre todo esse assunto. E aqui ao meu lado, esse querido homem aqui, ó, Hadi, que vai também nos elucidar sobre o assunto tântrico. Jaya, primeiramente, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Hadi, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. E vamos falar... Primeiro eu quero saber de uma coisa. Como que vocês dois entraram nesse mundo tântrico? Né? Que levou essa jornada de vocês? Como foi? Quer responder primeiro? As damas primeiro. Ladies first. Então, na verdade, o que nos levou ao Tantra foi a fotografia. Porque nós já éramos fotógrafos há muitos anos e aí nós recebemos um convite de um estúdio tântrico de mestres realmente tântricos, né, que segue a filosofia do Tantra genuíno hindu, e eles nos convidaram para fazer um trabalho para eles de fotografia e vídeo. E aí nós fomos, e aí nós tivemos a oportunidade de ver, né, de fotografar aquele movimento lindo que é o Tantra, a filosofia linda, a gente viu toda a beleza daquilo. E aí depois a gente foi convidado a fazer o mestrado, o curso mesmo, a formação em imersão profunda, né? Que nós estamos, é tipo o Big Brother, a gente fica 7 dias enclausurado numa casa, não podemos sair, e convivendo uns com os outros dentro da casa. Os dois? Muito interessante, nós dois. Fomos os dois. E quanto tempo vocês estavam juntos? Há quanto tempo? Uns 12, 13 anos, eu acho, né? Uns 13 anos mais ou menos. É. Casados, né? Ah, é? Sim. 13 anos casados e resolveram entrar E aí a gente nessa foi. jornada. Aí a gente conheceu a beleza disso. E a gente começou a entender o Tantra de verdade. E por isso que a gente quis entrar. Porque a gente acreditou naquilo. E muita mudança Nossa. entre o casal, o casamento? Muita. É. Aqui, ó, perguntinha pro Hadi, já que começamos com as damas, né? Como é que você pode explicar de uma forma simples o Tantra para as pessoas? Eu acho que a primeira coisa que eu gosto de falar quando as pessoas me perguntam o que é o Tantra, eu faço uma nova pergunta e digo, o que não é o Tantra? E essa pergunta tem fundamento, essa contra-pergunta, né, Carlos e Tati? Por quê? Porque se ouve falar de uma forma muito errada, popularmente, de que o Tantra está ligado a sexo, a sexualidade, mas numa veia recreativa, numa veia de fantasia, num viés, né, totalmente diferente. Entende? Então, assim, é muito mais fácil você começar respondendo o que não é, porque todo mundo, isso gerou um preconceito muito grande, né? Quando você fala, sobre tanto, as pessoas ficam, mas isso é algo obsceno, né? Não. E agora nós vamos fazer a resposta como você me perguntou. O que é o Tantra? O Tantra é uma filosofia que existe, né, há mais de 5.000 anos. É bem recente, tá? Então, antes de muitas culturas e tal, já veio o Tantra, né? E ele é, né, ensinamentos. Acima de tudo, né, existe o Tantra, existe a massagem tântrica. Nós precisamos separar. Então, o Tantra como filosofia foi o que veio primeiro. E através dele existiam técnicas, podemos dizer assim, tá? Que compõem o Tantra. Ele é seria uma forma de terapia? Sim. Também? Certo. E vamos às perguntas interessantes. Como funciona como funciona uma sessão de Tantra? Perfeito. A gente tem que entender, vamos tentar materializar na sessão, tá? Então, assim, as pessoas procuram o Tantra e a sessão de Tantra por diversos motivos, tá? Então, assim, você pode formatar de uma forma genérica em 4 etapas, que primeiro tudo tem que existir
fundamento e objetivo, que é a anamnese, é entender o porquê. A gente sempre fala que tem coisas que não é para todo mundo. Porque Tipo uma entrevista. É uma entrevista, exatamente. Então, o terapeuta, tá? Estamos voltando falando que nós estamos falando de terapia tântrica, né? Então, as pessoas vêm, geralmente elas têm algo, ou têm uma curiosidade, ou já ouviram falar, foram pesquisar. Tirando a parte desse recreativo, então, quando as pessoas vêm, elas já têm alguma necessidade. E é aí que nós vamos entender. Por quê? Porque existe um direcionamento dentro da sessão do que fazer, tá? E aí, então, existem 4 etapas: entrevista, né? E aí você vai saber como aplicar, qual parte do Tantra você vai aplicar, ou a massagem. Agora nós vamos voltar para um outro aspecto, né? Que é a massagem. Então, que partes que você vai aplicar? Porque dependendo do caso, tá? Você pode trabalhar, e eu vou falar dos 4, só para as pessoas conhecerem, né? Que seria a anamnese, essa entrevista, a sensitive, que é o primeiro passo. Podemos até dizer 5, né, Jair? A drenagem, depois você dissipa a energia. E aí depois você vai para a parte específica, que é no toque íntimo. Ai, eu tô cheia de perguntas. Então vamos tentar, acho que é legal tentar diminuir, né, separar isso um pouquinho, né? Eu vou dizer o porquê, tá? Porque o que acontece? A pessoa sofreu um abuso, tá? Ela é aversa ao toque. Sim. Vamos pensar, né? Uma pessoa que sofreu um abuso, ela é aversa a se mostrar intimamente, ela é aversa ao toque, mas tem que existir um começo, né? E aí que você entra com as ferramentas, né? Não existe só essa, nós vamos resumir dessa forma. E aí você vai como uma entender. casca de cebola que vai tirando as camadas aos poucos para ir se aprofundando na energia, no sentimento da pessoa, na ressignificação dela com o corpo dela. São camadas que vão sendo trabalhadas. Então, tanto dá para se dizer que ele tem uma base espiritual. Totalmente. Totalmente. É para chegar, quando chega praticamente no final, mas às vezes já acontece o despertar no começo, na primeira casca da cebola já acontece. Mas na maioria das vezes, quando é o processo final, que são os toques íntimos, que tem que ser muito bem explicados, que não são toques sexualizados, erotizados, nem de prostituição, e nem tem nenhum tipo de relação entre o paciente, né, e o terapeuta. São manobras específicas que muitas delas nasceram do yoga. O Tantra e o Yoga são parentes. E isso é, então, o que se conecta à meditação e à consciência, então. Sim, por causa do despertar da Kundalini, da energia vital. Eu acho que é fundamental, Carlos, Tati, falar sobre energia vital. Porque a base do Tantra, né, É isso. é despertar da energia vital, é trabalhar a energia vital. A energia mais poderosa que existe é a energia vital. Então, como é que vocês podem entender isso? Por Energia de quê? criação. Que é a energia de criação. O que nos trouxe a vida? Foi essa energia, tá? Se você for somar em hertz, tá? Ela é a energia mais forte emanada, a ponto de fundir uma célula e trazer uma vida, ligar o espírito, ligar o corpo, né? E essa energia, ela é notada no momento que você nasce e no momento que você sai desse plano, tá? Você só consegue reproduzir essa energia em uma sessão tântrica. Então, por que a cura? Porque, né, respondendo de novo a tua pergunta, é espiritual? Sim, porque você está trabalhando através da energia vital, tá? Estimulando o corpo todo, tá? E trabalhando, que existe também todo um trabalho de ancoramento, um trabalho energético, né? Então você está elevando a energia a ponto de reproduzir essa energia e aí sim ressignificar. E trabalhar durante a sessão também a meditação guiada. Exatamente, e fazer cura. Então assim, ela é extremamente espiritual. Se for o caso, né? É totalmente espiritual. Essa é uma pergunta que cabe agora, então. Como que a respiração e a energia influenciam na experiência do Tantra? Chay, por favor. A respiração a gente chama de prana, né? Os yoginis, os estudiosos tântricos. A respiração, ela vai nos levar a processos de transcendência. Ela te leva a transes hipnóticos. O ar, ele... Como é que eu posso te explicar? O ar,
em efeito no nosso corpo e no nosso cérebro, isso cientificamente falando, tá? Não falando da parte energética e espiritual. Faz com que alguns neurônios sejam ativados, acelerados e a gente passe por processo de transe. Tem um processo de respiração circular que a gente faz no Tantra, que é... A gente não consegue fazer isso muito tempo, porque isso é quase você estar fazendo uma academia. Você chega num ponto que você vai sentir, ó, me deu já uma leve tontura. Eu já fiz. E essa tontura é como se fosse uma musculação pro teu cérebro. E esse movimento que vai ser feito no teu cérebro vai te levar a uma expansão de consciência e um transe. No Tantra a gente chama de transe erótico, que é um transe que vai levar a pessoa para dentro da parte dos desejos, dos sentimentos, do erotismo dela, mas não no erotismo de um filme pornô, esquece, não tem nada a ver com isso, é aquele erotismo sagrado, de se sentir bela, de se sentir poderosa, essa respiração ajuda nisso, porque ela vai trabalhar essa sua parte cientificamente falando no teu cérebro, te induzir a um transe, tá? Energeticamente, o teu cérebro estando expandido, a tua frequência vibracional vai mudar também. E também você vai, espiritualmente falando, você vai atrair seres que estão vibrando na mesma frequência que você. Então é bem mais amplo do que se imagina. Por isso que eu falo que é como se fosse uma casca de cebola. Isso a gente está falando de respiração Dentro da sessão. dentro da sessão. E em processos meditativos também. Sim, e toda sessão, necessariamente, ela vai ter o toque físico, eu digo físico, tanto corporal quanto nos órgãos sexuais. Se a pessoa quiser. Isso é se a pessoa quiser. Se a pessoa quiser ou por exemplo, no decorrer das sessões, ou depende é que assim, ó, normalmente, da cura que a pessoa está procurando. Normalmente, toda pessoa, quando vem, ela quer fazer... Dificilmente uma pessoa não quer fazer tudo. Para isso que serve a anamnese, para a gente sentar, ouvir todas as necessidades, todas as dificuldades, todos os desafios, tudo que a pessoa quer alcançar de objetivo com aquela sessão. E a gente vai... Tá, é isso, eu te entendi, agora eu vou te explicar como funciona o Tantra. Eu tenho isso para te oferecer, que vai te ajudar nesses seus processos. Porém, se uma pessoa, no caso uma mulher que sofreu abuso, isso que eu pensei. Ela tem a opção... Eu atendo muita mulher que foi abusada. Entendi. Tipo assim, o destino sempre me manda mulheres que passaram por algum tipo de abuso. Sempre. É a missão, né? É a minha missão. Então, quando você tá nessa situação, você tem que, literalmente, você tem que pisar em ovos terapeuticamente, porque você tá lidando com uma situação emocional muito delicada. É um trauma. Então, eu acho que se você só se colocar no lugar da pessoa, já vai ser bom. Porque você já vai entender o que aquela pessoa pode sentir e você vai prevenir qualquer coisa que possa, né, tá? Porque o Tantra, ele é bom pra autocura da pessoa, não é pra traumatizar a pessoa. Já tive gente que passou por sessão de Tantra que saiu mais traumatizada ainda. Por quê? Porque não era terapeuta para começar, não tinha o objetivo de ajudar a pessoa, né? Então, assim, no caso de uma pessoa que foi abusada, tanto homem quanto mulher, tá? Porque abuso acontece com qualquer... E os homens normalmente têm mais dificuldade de falar. em estar falando, né? Muito mais, a maioria nem conta, né? Por conta do próprio preconceito machista que aflige os próprios homens. Então o machismo é ruim até para o próprio homem, que ele não pode nem ser homem de ter sensibilidade. E no caso de uma pessoa, uma mulher que foi abusada, como é que a gente vai proceder? De uma maneira extremamente paciente, uma maneira delicada, uma maneira calma. Não que a gente não vá ser delicado sempre, né, gente? A gente sempre vai ser delicado, porque Tantra é delicadeza, né? É força, é energia, mas é delicadeza. Então a gente vai tratar aquilo, talvez, se a pessoa tiver uma certa insegurança, e a gente sente muito pela linguagem corporal da pessoa. O corpo fala, no Tantra a gente aprende que o corpo fala. A postura, como a pessoa está deitada, como ela respira, como ela se porta. A gente presta atenção nos mínimos poros da pessoa, se ela vai arrepiar, se não vai. Então a gente vai analisar isso. Essa pessoa estando muito sensibilizada, de repente a gente vai sugerir que seja feito os primeiros passos e não seja feito um toque íntimo a princípio.
E tá tudo bem até essa pessoa se sentir verdadeiramente segura para estar fazendo isso. Entendeu? Se ela se sentir segura, a gente vai fazendo devagar, aos poucos, e a gente vai sempre questionando, tá tudo bem? Você tá se sentindo bem? Posso continuar? Isso é uma coisa que sempre a gente faz isso nos atendimentos. Porque a gente tem que ter certeza, não que a gente vai ficar tagarelando, mas a gente tem que ter certeza de que essa pessoa está sentindo paz no que ela está fazendo. Porque senão não vai ser bom nem para ela e nem para nós. Porque quanto melhor ela ficar ali, melhor é para nós a gente ver o resultado do nosso trabalho. Jair, Então é dessa forma. esse é o processo. Mas eu gostaria muito de saber o que o Tantra faz com pessoas, como ele age com as pessoas, o que a pessoa vem sentir ao longo do processo, o que ele faz para ajudar essas pessoas que têm esses bloqueios. Olha, a primeira coisa que o Tantra faz é libertar de muita coisa, de muita crença limitante, de muito tabu, da pessoa ter vergonha de sentir prazer, dela ter vergonha de se sentir bonita. No Tantra a gente aprende a admirar a beleza, a gente valoriza a beleza no Tantra. Não importa como a pessoa é fisicamente, ela pode pesar 200 quilos, ela pode ser careca, pode ser o que for. No Tantra ensina sempre a gente ver a beleza em tudo. Eu tenho salvação, então. Então, assim, o Tantra, ele é muito... Você vê a beleza dessa caneca, você vê a beleza... O Tantra não é só... A gente está falando aqui mais, porque claro que gera muito mais curiosidade nas pessoas, saber sobre a massagem Tantra, porque todo mundo quer saber sobre a massagem. Que é uma boa pergunta para depois, né? O que é a diferença? Só que o Tantra, ele é muito mais que massagem, ele é uma filosofia de vida, é um estilo de vida que você aprende e coloca em prática no teu dia a dia, né? A gente vira monge budista, tanto que não existe isso. Não existe perfeição, a gente não deixa de ser humano, a gente erra, né? Um monte de coisas, temos desafios, porém a gente tem um outro olhar para os desafios, a gente tem um outro olhar para as coisas da vida. Isso é o Tantra. É você viver na beleza, é você viver no sentir de verdade, aprender a sentir e ressignificar o sentir. Para mim, a principal frase do Tantra é ressignificar o sentir. Em todos os sentidos, em todos os aspectos da sua vida. Aprender a se reconectar com o seu corpo e com o todo. Com o sua energia e também com isso e do gera parceiro, confiança. e do, tá falando e do parceiro também. Muito, no caso de... Pra casais. Mas o Tantra, ele é maravilhoso para casais. Ele é maravilhoso, é incrível. Mas o Tantra não é só para casais. O Tantra é para as pessoas, é para a pessoa, é para si mesmo. Sim. Entendeu? Independente de tu estar casado ou não, você pode ser tântrica e você ter um imenso prazer com você mesma e você se amar super mais, você expandir a tua consciência, porque eu comparo o Tantra com a Ayahuasca. O Tantra, para mim, ele tem o mesmo poder de uma Ayahuasca, assim, de mudar uma mentalidade, de expandir a mente de uma pessoa. Para mim, ele tem o mesmo poder. Inclusive, foi o Tantra que me levou para a Ayahuasca. E hoje meu Tantra não é mais só Tantra, meu Tantra é com vertente xamânica. Eu não consigo trabalhar no Tantra sem colocar o xamanismo junto. Porque o xamanismo tá na minha veia e eu sou uma yogi xamânica. Então, tipo, tu desenvolveu uma técnica eu não desenvolvi, pessoal. Aconteceu. Sim. Eu não desenvolvi. Quando eu tava fazendo o curso, Tati, eu já fazia, eu aprendi a fazer as técnicas todas, mas já vinha coisas pra mim que eu tinha que fazer umas outras coisas ali e eu já ia fazendo. E eu não sei explicar o porquê. Uhum. Hoje eu sei, né? Mas não preciso nem ficar falando hoje, mas veio, entendeu? E aí ficou uma coisa diferente. E o Raj também tem um Tantra diferenciado, assim, mais nessa linha xamânica também. É importante ressaltar que Tantra é amor, acolhimento, né? Então, assim, é você se reencontrar, né? Então, assim, quando você se conhece, quando você começa a se amar, porque as pessoas, por causa dos seus traumas, elas não conseguem se amar, elas não conseguem se relacionar com a sociedade, não conseguem se relacionar com a família, então isso é uma reação em cadeia. Então o processo começa de uma forma muito individual, tá? E o trabalho dentro de uma sessão terapêutica, ele tem que ser pautado em cima de respeito, que nós estamos tratando com pessoas e que são pessoas que estão fragilizadas, né? E acolhimento. Então, todos esses passos que foram comentados, tudo está pautado em cima disso, né? Começa com uma sensitive, mas o objetivo sempre é evoluir, né? Para que a pessoa consiga romper aquela barreira. E se aquilo resolveu na sensitive, ok, maravilhoso, tá?
E aí, se desejar, né, se o paciente desejar, eu quero vivenciar mais, eu quero experienciar mais coisas do que eu vivi, ok. Mas não é uma obrigatoriedade. O que seria a sensitive? A sensitive, o objetivo dela é despertar. Aliás, uma coisa interessante do Tantra é que ele traz a consciência para o corpo e aí, consequentemente, para o espírito, né? Mas é trazer a consciência para o corpo todo. As pessoas aprenderam a se relacionar sexualmente de uma forma muito errada. Revistas, locais de trabalho apropriados, filme pornô, né? Então, assim, hoje as coisas estão de uma forma muito acessível. E é dessa forma que elas aprendem a ter relações sexuais. E tudo isso está focado principalmente no homem, né? Que está ali, né? Mandando ver, provendo e tal. E a mulher como subjugada, como uma serviçal de sexo, né? Então, e nós trazemos esse conhecimento para que, primeiro, descentralize das genitais e que o corpo todo é orgástico. Tá? Por que amplia? Por que se fala, mas o Tantra, quando ouve falar bem, né? Nossa, o Tantra é uma experiência mágica. Claro, porque você parou de focar numa coisa só e você começou a se conhecer como um todo. Então, a Sensitive traz essa consciência. O primeiro passo, né, é levar a pessoa para o processo respiratório e ele continua durante o processo da sessão. E aí você começa a trabalhar com toques sutis, que a gente chama de toque da borboleta, e o objetivo dele é não tocar nas partes íntimas, tá? E trazer a consciência da ponta, né, até os pés, para que a pessoa comece a sentir, nossa, e muitas pessoas acham que só existia cócegas, quando elas percebem que elas sentem muito prazeres ou sensações diferentes só na sensitive. Né? Então, e esse é o objetivo principal, trazer a consciência. É uma bioenergética fortíssima. Exatamente. Fortíssima, que tem gente que já entra em processos de catarse, tem pessoas que têm os orgasmos secos, o Raj, né, pode falar um pouco sobre isso, que acontece muito durante a sensitive. São bioenergéticos. É uma outra coisa que as pessoas desconhecem, né? Também pela desinformação, que só existe um tipo de orgasmo para o homem e para a mulher. Agora vamos tentar transferir isso para uma linguagem também mais adequada, que são sensações orgásticas, né? Então, você pode sentir sensações, né? Porque acho que é meio injusto dizer, o orgasmo é só uma coisa, não. Existe sentir sensações de várias formas, tá? Respirando, nesse caso, sentindo, e as reações, que são essas reações orgásticas, podem ser espasmos, que podem ser abdominais, pode ser no corpo todo, a pessoa pode entrar num estado emocional muito forte, né? Mas no caso dos orgasmos secos, né? É o corpo todo começar a vibrar, né? Então você sente o seu corpo todo vibrando. Tipo espasmos, não? Parecido com como espasmos. a ativação da Kundalini, por exemplo. E às vezes parece que está convulsionando, às vezes, que a gente chama de... Ai, meu Deus. Tetania. Quando a pessoa fica com as pontas dos dedos adormecidas, né, os pés, e fica travado, assim. E isso faz parte do processo também dessa descarga energética que a pessoa está sofrendo, porque está movimentando tudo que precisa ser mexido ali dentro para poder arrumar de novo, né? Mas não é uma coisa ruim, né? Claro Tem que não, entender que essas essas sensações... É o objetivo, na verdade, né? Todas essas sensações são boas. O que pode acontecer que numa sessão terapêutica de Tantra, a pessoa pode reviver um trauma e aí entrar num processo que a gente chama de catarse, e esse é o momento, até eu sou um cara que adora catarse, porque quando ela aparece a gente está tratando, né? E teve também. Exatamente. Eu comecei, a minha vida mudou a partir de uma catarse. Manda ver. Defina a catarse. Catarse é um processo onde a pessoa revive, né, uma situação que foi traumática, intensa, né? E quando você vive algo ruim, né, você vai sentir tudo aquilo de novo. Então você entra num processo de sofrimento novamente. Para transmutar aquilo. Acontece um sofrimento que você vai sofrer só naquele momento e nunca mais aquilo vai te doer. Porque quando você tirasse aquilo de dentro da pessoa. Exatamente. Exato. É um exorcismo de trauma. Começa com uma lembrança. Eu vou falar da minha vida, né? Da minha experiência. Eu revivi um trauma no passado. Eu estava fazendo uma sessão de Tantra, todo feliz, inclusive Sensitive. Eu estava na Sensitive e eu estava sendo modelo desse meu mestre, né, para um curso de Tantra, e aí, energeticamente, me veio uma lembrança do passado, mexeu na gavetinha.
E eu entrei no processo que a princípio foi de sofrimento, porque eu revi uma situação, mas eu estava super bem ancorado por 2 terapeutas fantásticos, né? E aí eles fizeram o tratamento da minha necessidade ali, né? E nós estávamos só no toque sensitivo, tá? E aí isso é a catarse. E aí entra a experiência, a expertise do terapeuta para encaminhar esse processo para um processo de cura. E aí, posteriormente, com energia vital. E às vezes a pessoa sabe que ela teve o trauma, mas às vezes a pessoa também não sabe que ela teve Às o vezes trauma. ela não lembra. Ela não lembra. As pessoas tendem a esquecer. Guardar numa caixinha não quer dizer que ele não esteja ali, mas nós convivemos com muitos traumas. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que remete outra pergunta. Provavelmente, a Jaya está falando muito da parte feminina, né? Acho que é a parte que mais aceita o tratamento. Como é a reação masculina nesse tratamento, nesse trabalho? Eles se bloqueiam muito no começo? O homem, por natureza, não chora. O homem não demonstra sentimento, né? Nós fomos educados dessa forma. Então, para um homem chegar e buscar, é porque realmente tem algo... Não, tá ótimo, obrigado. É porque tem algo latente na sua vida, né? E aí também, abro um parênteses, que muitos homens também, e isso é um problema, né? Pela cultura, que também muitos homens acabam indo buscar o Tantra por uma questão recreativa, só que quando chega lá e deita no tatame, só Jesus na casa. Abre a caixinha de Pandora. Abre a caixinha de Pandora e pá. Então, assim, eles chegam muito resistentes, Sim. mas a energia, ela vem, os problemas acontecem, então as energias vêm, ele pode vir por um outro motivo, mas às vezes chega ali, tchau, meu negócio. Começa a aparecer coisas e começa a se ressignificar, né? Sem falar das questões terapêuticas, nós falamos da parte espiritual, traumas, né? Porque também, muitos homens também vêm, e aí podemos trazer problemas, homens que fazem cirurgia de próstata, né? Que já têm alguma disfunção também, e aí entra a parte mecânica, de terapia, somado, né, à parte energética, que também traz a cura física. Então, existe... Na verdade, essa parte é bem interessante que você está falando, que inclusive é recomendado por muitos urologistas, para homens que têm disfunções, né, sexuais, e por ginecologistas de mulheres que também têm algum tipo de disfunção sexual. Então, o Tantra, ele é também fisicamente terapêutico, indicado inclusive por médicos. Tem alguma coisa que é mais recorrente nas pessoas que buscam, às vezes, normalmente, falta de libido, falta de ereção, nunca teve orgasmo, ou recreativo? Qual seria, Jaya? Assim, qual é... O mais recorrente são as mulheres procuram terapeutas tântricos para as mulheres que são mais fogosas e que os homens eles não estão no mesmo nível energético sexual que elas. Muitas vezes mulheres são muito mais fogosas do que os seus maridos e eles não dão conta do recado e elas veem o Tantra como uma forma delas terem aquela descarga orgástica que elas precisam sem culpa de estar saindo, por exemplo, com um garoto de programa. Essa é uma realidade. Elas acham que eu não estou traindo meu marido, né? Eu não estou traindo meu marido, eu estou indo num terapeuta tântrico. Existe terapeuta tântrico e outros tipos de terapeutas, né? Então, assim, tântricos, né? Então, assim, tem que ver se realmente é um terapeuta tântrico, aí eu acredito nessa história. Se estiver indo para uma outra vertente, ela só está camuflando uma traição para fazer uma coisa que o marido dela não está fazendo. Então, essa é uma coisa que acontece bastante. Homens que têm disfunção, sim, erétil, né? E homens que querem passar por processos recreativos. Esses normalmente são os que se dão mal, porque eles nunca vão ter resultado de nada. Eles vão continuar naquele looping eterno de uma busca que eles não estão trabalhando verdadeiramente neles e nunca vão estar satisfeitos com nada. Eles podem ir 200 vezes numa sessão de tantra, eles podem ir numa boate, eles podem ter 10 amantes e nunca vai estar curando nada, porque ele não está focando na ferida, ele está focando em continuar repetindo um padrão que não está agregando valor para a vida dele. Descobriu alguma coisa diferente. Mas não vai levar, vai chegar uma hora que ele não vai ter mais o que fazer, entendeu? Uhum. E esse tipo de pessoa é aquele cara que tem dificuldade de orgasmo. É o cara que você vai ficar, às vezes, atendendo bastante ele, você vai fazer as manobras, né? E esse cara vai ter muita dificuldade de ejaculação. Por quê?
Homens também que têm vício em pornografia, eles têm dificuldade de ejaculação. Mulheres que têm vício em masturbação demais, vai ter dificuldade de ter orgasmo, porque elas são viciadas ou eles são viciados em determinadas formas. Eu já atendi cliente que tinha vício em masturbação e ele não conseguia ter orgasmo. Ele já tinha feito 30 sessões com a minha mentora. Ele fez uma sessão comigo. Ela já, claro que ele já teve orgasmos fazendo as sessões com ela também. Mas ele fez a sessão comigo e aí ele teve, né? Mas é uma pessoa que fica assim, tipo, ele tornou aquilo um vício, ele não está tratando aquilo da maneira correta. Porque se ele estivesse fazendo a terapia tântrica e seguindo os passos, ali, os aconselhamentos, né? Sem querer ser over nas coisas e não assistisse mais pornografia, ele está buscando melhorar. Ele não vai melhorar enquanto ele não parar com aquilo que está fazendo mal para ele. Ele incorporar na vida dele, ele ia trazer para o porque relacionamento Tantra, e ele ia agregar. Isso, o Tantra ele tem que te ensinar. O Tantra ele tem que te ensinar. Se você fizer uma sessão de Tantra, você tem que ir para aprender alguma coisa. Se você não aprender alguma coisa com o Tantra e não colocar qualquer coisa que você aprendeu do Tantra em prática, ele não pode ser um vício, né? Você só perdeu tempo, você só perdeu Tanto tempo. não pode ser um vício. Ele não pode ser um vício. Eu sempre falo assim para as minhas pacientes, para os meus pacientes, que quando eles vêm, eu quero que você... Às vezes a pessoa fala, eu quero que você seja sempre meu terapeuta. Eu falo, desculpa, mas eu não vou ser. Você tem que Eu ajudar não a pessoa a estaria sendo progredir. profissional. Né? Porque eu não estou aqui para alienar você no orgasmo, por exemplo, no desejo sexual. O meu objetivo é que você venha e que você evolua. Então você vai fazer 1, 2, 10 sessões, né? E vai seguir a sua vida. E vai levar isso para sua vida, Colocar para o em seu prática. relacionamento. Exatamente, É assim para trazer a sua Se não colocar em prática. prática, não Senão adianta. você vai estar alimentando o seu vício, né? E aí isso vem da postura do profissional também. Mas existe o processo, né? Claro, exato. E sempre aprendendo cada vez mais. Ela pode continuar te procurando para aprender cada vez mais, ou ela chega num determinado limite. Eu acho que a gente tem que identificar, o profissional tem que identificar isso. Porque você vai perceber que até se a pessoa se entrega para a cura, é inevitável que um dia isso vá se romper. Que ela não necessite mais daquilo. Mas uma coisa interessante aqui, a Andrea falou muito sobre o feminino e faça um pouco sobre o masculino. As mulheres que procuram e às vezes acabam se desviando para outros tipos de profissionais, né? E os homens... E os homens também. Mas e o casal? Quanto é importante o casal junto procurar essa terapia? Normalmente não é o homem que procura. Né? Normalmente quem procura sempre são as mulheres. Porque sempre nós mulheres estamos buscando a solução para melhorar esse mundo. Tá? Vocês homens ajudam a gente a executar, mas nós mulheres é que temos as ideias. Não então, falo assim, absolutamente nada, concordo em gênero, número e brincando. grau. Amém. Mas é assim... Mas é que a gente... Não é verdade? Mulher não gasta mais? Mulher não paga para ir para os retiros, não paga para ir para os eventos, não paga... A gente Não, é fato. As mulheres geralmente são que buscam, que procura né? ajuda. E os homens, e aí a parte que é legal, a gente tem essa experiência também, que a mulher, eu tô com problema nisso, nisso. Talvez ela começa no Tantra, né? E aí começa a embutir. Pô, mas né, eu faço isso, eu incentivo meus clientes. Olha, vamos trazer seu marido também. Né? Depois vamos levar ele vamos fazer um retiro de casal para vocês introduzirem isso, e aí vem essa ideia de você deixar eles caminharem, né? Porque é fantástico. Imagina que um casal que entra disso, começa a ressignificar, começa a conhecer o corpo, o seu corpo, né? A energia da sua mulher, o corpo da sua mulher, o quanto isso é benéfico para o casal. Se redescobrir depois. Exatamente. É uma intimidade no nível altíssimo. Tem um tempo de casamento, de casal, para que isso possa acontecer? Não. Porque nós tivemos casamentos... Olha, eu acho que a primeira coisa que o casal devia fazer antes É de querer aprender a casar, vamos fazer já vai casar na igreja católica, já faz o curso de Tantra junto, entendeu? Já faz o curso de Tantra junto, já entra tântrico, gente, porque vocês não sabem o quanto que o Mas Tantra existe, ajuda você Jaya, ter paciência. existe aquele ditado, né, que já é um ditado ultrapassadíssimo, né? O casamento depois de um certo tempo vira numa rotina e acaba se desgastando e acabando. Pois é, o Tantra faz melhorar isso. Isso, então existe assim da consciência de vocês um tempo, como você falou, poderia ser no começo, mas tudo bem, não vai ser no começo, não vai assinar no cartório ali já o Tantra junto. Sim. Bom seria, né?
Mas existe, na opinião de vocês profissionais, a partir de que momento que o casal sentiu que possa vir a procurar? A partir do momento que eles não se reconhecem mais. Isso. O que acontece? Boa pergunta. Na terapia, eu acho que foi a melhor pergunta que já me fizeram. Obrigado, Opa! Carlos. Obrigado. Por quê? Porque existe algo chamado... No casal existe o sexo. Vamos agora falar de casal. E existe a relação sexual. Se não existir eros, e eros significa essa energia sexual, essa atração, e aí podemos trazer para uma linguagem mais comum, que é o erotismo, tá? Só existe sexo por reprodução. Concorda? Então, quando o casal começa a perceber que essa energia, que o eros está acabando, esse é um sinal, tá? O que nós estamos fazendo de errado? E aí as pessoas vão para todo tipo de coisa, né? Aí no nosso caso, o que a gente recomenda, se as pessoas começam a perceber que está baixando o eros na relação do casal, procurem A a terapia libido tântrica. entre os dois, É. a admiração, o tesão, falando português bem claro, o tesão mesmo. Porque Já tá levando no Porque mecânico. tudo influencia. Igual Porque- igual a vida no Porque tudo automático. influencia, né, Jaya? Claro. Normalmente, Rádio, o que mais influencia é o setor financeiro, dentro de uma relação de casal, quando ele não tem essa parte terapêutica ativa, conjunta com o profissional. Mas o que mais atinge ali é a parte financeira. Sempre é o que mais abala o casal. Questão sim. financeira. Ou outros casais podem dizer que é o nascimento de um filho, Também. a perca Também. da beleza da mulher, do homem e assim por diante. Né? Mas o principal sempre é o financeiro. Mas uma das reclamações mais constantes também é, às vezes, das mulheres, essa disparidade energética sexual entre o casal. Às vezes o cara é muito fogoso, a mulher é muito parada, e às vezes o cara é muito parado e a mulher é muito fogosa. Esse é um dos predominantes, né, problemas que vem, os desafios dos casais. É um ser muito diferente sexualmente do outro, a energia. Aí o que a gente tem que fazer para trabalhar com o casal? A gente vai ter que elevar a energia de um e vai ter que equilibrar a energia do outro para nivelar a energia dos dois, para que os dois entrem numa sintonia, na mesma frequência, porque senão não tem como, fica difícil. Aí vocês ensinam o casal, é um curso, é dentro da É sessão? uma mentoria, É uma mentoria em que a gente, no nosso caso, a gente também trabalha com as questões de espiritualidade, né, e xamanismo junto nessa mentoria, a não ser pessoas que têm algum tipo de preconceito com esse tipo de coisa, não quer saber de nada espiritual, aí a gente vai nas partes mais terapêuticas técnicas mesmo, né, a parte de psicoterapia e de parte física ali, de anatomia e tudo mais. Fora isso, a gente costuma trabalhar dessa forma também energética e espiritual. Aí a gente faz ritual com a pessoa, ensina, começa a falar os fundamentos da nossa personalidade, de como é cada um, do comportamento, né? Explica o que é o Tantra, o que tem a ver a espiritualidade com o Tantra, o que isso pode estar fortalecendo. Explica todo esse beabá primeiro, tá? Para depois começar com um atendimento individual para cada um vivenciar o Tantra. Para que eles primeiro sintam, experienciem, aprendam nos toques como eles vão fazer no parceiro. Aí a gente vai explicar depois nos outros dias, né? Normalmente são 2, 3 dias de imersão que a gente faz. A gente vai fazer a sessão neles, a gente vai ensinar, por exemplo, eu vou pegar o esposo e eu vou fazer o passo a passo com a minha mentorada, que é a esposa do meu paciente naquele momento. Eu vou explicar para ela passo a passo como ela faz. Ela vai fazer junto comigo. E eu vou explicando, calibrando a mão dela, os pesos, os toques, explicando sobre as manobras, para que serve. Vou ensinar ela a fazer a leitura do corpo dele, para que ela perceba as emoções dele fluindo através do corpo dele, até chegar no final nas manobras. Eu explico passo a passo daquilo tudo. E fora isso, também a gente faz cerimônia do cacau para fazer praticamente um novo casamento, né, para o casal. Eu faço uma meditação guiada com o casal, recebendo a medicina do cacau, e que eu faço eles voltarem para desde o começo do relacionamento deles, até antes de ter filhos, para eles se reconectarem com aquele começo do amor, começo da paixão, começo da conexão. Que lindo. Eu levo eles para esse passado, para que eles possam puxar essa energia de amor de novo. E aí eles vão fazer um no outro.
e a gente vai mentorando, vai ensinando, mostrando, porque é uma dança, é muito lindo, é uma dança, assim, eu não sei, é que nem tentar explicar a ayahuasca, né? Tem coisas que são muito complexas porque elas são para serem vividas. A gente pode explicar, mas tem coisa que a pessoa só vai entender quando ela viver. Você está curioso? Quer saber como é que funciona? Aqui, ó, o Instagram, o Hadi, da Jaya. Procurem eles lá e vocês vão saber como é que funciona. Jaya, sozinho a pessoa pode aplicar o Tantra nela mesma? Com certeza. Com certeza. Explique. A gente chama de auto-toque consciente, né? Que também é feito o mesmo processo. Claro que a gente não vai conseguir fazer em nós mesmos a mesma coisa que uma outra pessoa que está de fora, uma outra posição que pode tocar em algumas partes do nosso corpo, que só se a gente fosse o homem elástico, né? Do Quarteto Fantástico. Então, tipo, a gente vai fazer o auto-toque consciente, massagem, a gente vai fazer basicamente assim os fundamentos principais ali do Tantra no nosso próprio corpo. Mas para isso a gente precisa aprender, e para isso a gente tem que estudar, e nós temos cursos inclusive disponíveis na nossa plataforma para poder você aplicar em você mesmo, porque se você aprender a fazer no outro, é só você repetir as mesmas coisas em você mesmo. Claro que, como eu disse, nem todas as manobras, por exemplo, na parte de trás do corpo a gente consegue, mas você consegue passar, sim, sozinho por processos incríveis de expansão, de conhecimento e de orgasmos fantásticos que nunca na minha vida eu tive igual. Cara, deixa eu fazer um adendo a esse assunto que é bem legal. Que, por exemplo, a gente, como falamos agora um pouco de casal, né? Mas certa vez eu estava conversando com uma moça solteira num retiro e nós falamos sobre isso, né? E aí ela demonstrou assim, a frustração dela com os homens e tal, né? Eu falei assim, olha, e ela não conseguia encontrar uma pessoa que fosse compatível nesse sentido, né? E aí eu falei assim, olha, mas tem que saber que energia que você está vibrando, né? E aí ela falou assim, mas como que eu trabalho essa energia? Eu falei assim, primeiro você tem que se conectar com o seu corpo. Não uma forma de compensar a falta de um homem. E aí entra a questão da energia vital, que ela serve para cura, ela serve para prospectar algo, para você direcionar algo na sua vida. Nós estamos tendo energia de vida, energia de criação. Então tudo é possível com a energia de criação. E aí eu recomendei ela que ela fizesse isso. Você costuma se tocar? Né? Ela meio com vergonha, de vez em quando eu falei, tá, mas vamos ressignificar isso então. Se você fizesse isso com as técnicas tantas, começasse a trabalhar e você trouxesse para dentro desse processo algo que você deseja muito, inclusive um parceiro, né? Você está vibrando de uma forma diferente, concorda? Não está só se satisfazendo. E você está se conhecendo que está fazendo de uma forma diferente. Está co-criando. Então você está co-criando. Está usando a energia. Aí ela falou, nossa, fantástico, eu nunca imaginei. E aí ela fez. E depois de um tempo nos encontramos, ela falou assim, nossa, minha vida mudou. Porque o que aconteceu? O Tantra mudou, né? Então assim, o Tantra levou para ela o amor próprio, o autoconhecimento, ela começou a vibrar de uma forma diferente, né? E hoje ela escolhe com quem ela quer ficar se quer, né? E ela continua solteira e está bem feliz assim, porque ainda tem outros quesitos que ela quer buscar. Mas ela já se reconhece a ponto de saber que a energia dela vibrava de uma forma diferente. E não se sujeitar com qualquer pessoa. Não se sujeitar com qualquer toque, com qualquer intimidade, porque é uma energia muito forte também, que é a energia pessoal. Olha só que interessante. Volta e meia, em uma entrevista, eu faço essa pergunta até para os médicos, né? A gente está falando muito sobre a questão de energia, recebimento de energia de outra pessoa. A gente está vivendo numa época em que o sexo está um pouco banalizado. Né? Começou bastante banalizado por uma geração, não estou culpando todas as pessoas, né? Mas eu estou sendo franco na questão sexual. O sexo virou qualquer coisa. Isso é uma troca de energia. Muito forte. Né? O que malefícios traz para essas pessoas, essas crianças, esses adolescentes, nessa troca má de energia? Esse emaranhado. Quer falar? Porque eu acho que eu falei mais. O que acontece? Está comprovado. Vamos dividir. Vamos falar de energia, né? Bem simples, um abraço, o toque de um abraço. Não tem coisa mais gostosa alguém te abraçar, aquele abraço que chama de 15 segundos? É uma troca de energia. Não vamos nem falar que a energia é verdade, porque nós estamos, existe aí terminações nervosas, né? E isso é só uma parte do físico, tem a parte externa. Agora, levando para essa parte da, primeiro, intimidade e segundo, da tua energia pessoal. Quando você tem relação com uma pessoa, essa energia
perdura por pelo menos 6 No meses mínimo. Às vezes mais. contigo. E tudo que ela está trazendo de bom e de ruim, você está compartilhando. E vice-versa, você também está levando para a E pessoa. se ela tá com a energia de outra pessoa, Sim, vai aí estar já ia com chegar É. nessa parte. E aí, se você entrar na parte espiritual, Você você vira está um levando time de um gente. time de De coisa obsessor de boa, talvez nem tanto, energias que está vindo traumáticas. para sua vida. E aí, essa troca de parceiro comum começa a te prejudicar no sentido de, né, espiritualmente não ser bom e energias que vão te adoecer também. Porque tudo que é mental e espiritual depois somatiza no corpo e vira doença. sim. Então, aquela velha frase que a gente escuta sempre, né? Lavou tá nova, é meu mesmo, vai lá, eu faço, eu vim assim, você assim, é um tremendo prejudicial ao caminho da pessoa. Como é que é? O caminho inverso da evolução é muito ruim energeticamente. Tá aí o carnaval, né? Carnaval, não desmerecendo quem gosta aí, é porque ela é muito clara, é uma porta que está aberta para a festa da carne, né? E as pessoas querem viver isso, ok. Mas, às vezes, elas nem se tocam, às vezes até perderam a consciência disso, né? Não sabem. E eu acho que acontece muita desinformação também, apesar de ter muita coisa aí, mas as pessoas não sabem disso, tá? Eu gostei muito daquilo, mas a pessoa me traz uma coisa ruim. Então você leva para sua casa, você abre a sua intimidade, você abre o seu templo sagrado, que é o seu corpo, a sua residência, a sua família, né? Porque às vezes, você imagina você tem um filho dentro de casa, uma filha dentro de casa, e essa troca de parceiro frequente. É impossível ser muito bom, né? E é por isso que às vezes a pessoa então mantém uma relação sexual com alguém e aí no outro dia ela acorda, às vezes ou ela tá muito extasiada, muito feliz, ou ela tá esgotada. Na verdade, Sim, é por causa da troca. Por isso que é muito importante a pessoa Mas saber escolher. sabe, Tata, aqui eu escudo do público masculino, agora vou entregar meus queridos, que por muitos gostam de ter essa troca constante, né? O homem principalmente adora isso, de fazer coleção de mulheres. E vive vazio. Mas você sabe, Mas uma coisa sabe você que vai falar, nessa coleção eu de vou mulheres, completar um isso, negócio. essa coleção de mulheres, eu ouvi muito, às vezes, alguns relatarem que, por exemplo, eu fui lá, transei a noite toda, quando eu acordei, eu olhei para o lado e falei, não foi bom, só estava louco para ir embora. Isso é uma troca de energia ruim, né? Mas na verdade aí tem uma questão de estar fazendo aquilo um vício, sei lá, e ter uma insatisfação pessoal. Falando mais a nível energético e espiritual, os homens, eles despejam, né? Os homens, quando eles ejaculam, eles despejam. O homem, ele libera energia para a mulher. A mulher é a que recebe. A mulher é a maior prejudicada energeticamente. Os homens, eles não são tão prejudicados espiritualmente, energeticamente. O máximo que ele vai ficar é um cara viciado no eterno looping, que nada satisfaz, o cara vai morrer infeliz e nada vai estar bom na vida dele. Mas, A vida vazia energeticamente, para ele não vai influenciar. Ele vai conseguir continuar transando, ele vai conseguir, de repente, fazer as coisas da vida dele, mas ele vai ter aquela insatisfação e, né, cada um, né, com as suas dificuldades. A mulher não. A mulher, ela pode ficar doente fisicamente. Não estou falando de doença por questão de transmissão de doenças venéreas, de não usar preservativo. Eu estou falando de doenças que vêm de cunho energético e emocional. A mulher, ela absorve, ela é a que recebe, ela é o vaso, ela é a taça, ela é o copo. É o cálice. O homem que vai semear ali o esperma, né, o leite, então ele que vai derramar aquilo dentro. E aquilo tem uma energia muito grande, inclusive espiritual, é usado até em magia, tá? De fluidos, né? Não só como se usa água, se usa sangue, se usa várias coisas, fluidos de suor, lágrimas, tudo isso se usa na magia, para você ver como tem força energética espiritual. Então isso depositado na mulher, seja com camisinha ou não interessa, a energia tá indo para ali, isso pesa muito, muito, muito para a mulher. Então assim, as mulheres têm que tomar cuidado. Claro, tem mulheres que não sofrem isso. Nem todas as mulheres sofrem isso. Não. Tem mulheres. Aí tem a ver com mulheres que elas não sabem, né? Um papo meio louco, aí vocês vão ter que fazer outro curso com a gente para explicar essas coisas de magia e de espiritualidade.
Tem Não, mulheres outro que podcast disso aí. elas já são natas sacerdotisas, por exemplo, de Kali, que são destruidoras. Então essa mulher ela pode transar com 5, 6, 10 caras e ela não vai absorver aquilo. Isso eu não sabia. Pelo contrário, ela pode ser capaz de sugar a energia do homem. Olha que interessante. Assim como se o homem for um cara desenvolvido no ocultismo, espiritualidade, ele pode sugar a energia da mulher. De propósito. Intencionalmente. E tirando a parte... Olha o olho do alemão lá aqui. E a questão também do Pra vocês homem, verem como o Tantra é amplo, é gente. amplo, né? Vocês acharam que era só uma massagem? Não tá. Porque imagina que você aqui no dia a dia, a gente ouve, é um ambiente masculino, você ouve falar muito disso, né? Então, aliás, é um ambiente bem propício para se falar sobre mulher, sobre futebol, sobre todas as coisas. Que é o cerne do homem de ser, né, o reprodutor. Então, existe aquela coisa animal também. E o que eu falei antes, né? Existe aquela luta de perpetuar a espécie. O homem, ele não deixou de ser um animal, ele é um animal evoluído. Né? E quando nós permitimos, nós não evoluímos espiritualmente, mentalmente, nós permitimos que o homem animal se manifeste. E é esse que está ali, que é caçador, que é traçador, que é pegador, né? Que ele está só alimentando a sua energia, né, reprodutora. E aí tem o seu ego, tem uma série de coisas, tem questões sociais também, né? Inclusive que fomos muito educados dessa forma. Falo só um adendo sobre educação, que uma vez eu ouvi da nossa mentora que o pai, que já era uma pessoa mais evoluída, levou o filho para ter a primeira relação, sabe aonde? No Tantra? No Tantra. Ele falou assim, eu queria que o meu filho fosse apresentado sexualmente para o Tantra, porque ele entendesse o valor da mulher, como a mulher é, a beleza da mulher, para que ele se sentisse como homem, né? E eu achei essa história fantástica, porque é claro que veio de uma pessoa que já praticava tanto, que já tinha conhecimento evoluído, né? Quando é muito comum você ouvir o pai falar que vou levar o guri num prostíbulo para que ele vire homem, né? E aí também tem esses homens maravilhosos, que venham muitos, né? Que tomaram essa atitude de assim, primeiro você vai aprender a respeitar, a conhecer a mulher, e a conhecer a energia e respeitar o corpo para daí você... E, na verdade, se ele passou por uma sessão, ele sendo virgem, ele está sendo iniciado numa energia totalmente tântrica de reconhecer o corpo dele e se conectar com o sagrado masculino dele, né? Então, assim, é outra vibe. Tem uma pergunta? Tem. Fala, bem alto para a gente poder ouvir. Sobre essa questão de troca de energia, né? Beleza, a pessoa ficou num ciclo vicioso, né, com várias pessoas e tal. Como que faz para quebrar esse ciclo, de retirar essa energia? Se às vezes a pessoa não é ligada numa religião, né? Como que ela... Mas ela não precisa se ligar a nenhuma religião para se limpar energeticamente. Ela pode tomar banhos, né? Ela pode fazer orações, ela pode mentalizar as coisas, ela pode fazer o processo mental de trabalhar com que essa energia, a própria energia do corpo dela, coloque aquilo para fora. Mas se ela continuar repetindo aí, ela vai ter que ficar fazendo isso muitas vezes. Começa pela consciência. Então, assim, quando a pessoa percebeu e ela tomou conhecimento disso, e aí ela começa a ter consciência sobre isso, ela não vai repetir esse padrão. Logo, ela vai encontrar uma companheira, né? Essas energias vão se extinguindo e ela começa a viver uma vida diferente e aí ela está se limpando. Primeiro se limpa aqui, na cabeça, e consequentemente o corpo. Espero ter ajudado. Mais uma pergunta? Muito boa pergunta. A segunda é melhor. Tem uma pergunta? Desmerecendo eu tenho uma pergunta, uma curiosidade. Sobre a sessão, na questão de tratamento, existe alguma diferença entre você fazer a sessão com a pessoa do mesmo sexo ou do sexo oposto? Eu digo tipo assim, vamos supor, aquela pessoa, uma mulher, ela tem uma energia masculina muito alta, então seria mais interessante ela fazer com uma mulher? Ou se a pessoa tem algum trauma sexual, foi estuprada, seria mais interessante ela fazer com um homem ou com uma mulher? Existe diferença nisso ou não? Existe. Pode falar você agora, você está falando menos.
Existe, é uma premissa, é claro. Então, assim, Vocês identificam isso claro, ali naquela anamnese? partindo da questão do histórico da anamnese, né? Uma mulher que foi violentada por um homem, seria muito mais difícil ela começar o tratamento, né? Não impossível, mas seria até mais recomendado que ela começasse a fazer tratamento com uma mulher. Posteriormente, ela se abrir, né? A partir que ela tirasse as couraças e tal, e depois ela ter uma sessão tântrica com um homem, né? Então, é uma premissa, né? Outras pessoas se identificam, ficam mais à vontade com o terapeuta X ou Y, não que seja melhor, né? Tirando esses casos que são casos clínicos, né? Sim. E assim, e às vezes nós, como casal, quando as pessoas nos procuram, a gente às vezes discute. Olha, já fizemos, por exemplo, sessão com mulheres, onde, vou dar um exemplo, foi feito um trabalho de abertura com a Jaya, num rito de Kali, e em seguida eu fiz a sessão de Tantra. No mesmo dia? No mesmo dia, a mesma sessão. Começou com um ritual de Kali e eu fiz uma sessão de Tantra. E numa outra oportunidade, aí ela fez uma sessão de Tantra com a Jaya. Tá? Por quê? Porque nós identificamos o caso dela, fizemos uma reunião antes, conversamos com ela, aí nós dois fizemos um diagnóstico e, né, receitamos, vamos dizer, um script de tratamento. E foi fantástico. Falando dessa questão da energia, até para a pessoa poder sentir a energia do ancorador ali, do terapeuta, energia feminina e energia masculina, embora nós tenhamos as duas energias. Todos os homens, todas as mulheres do mundo têm energia feminina e masculina. Eu tenho energia feminina e tenho energia masculina. E isso é normal. Ele tem energia feminina e tem energia masculina. Isso é energia. Não tem nada a ver com questões de opção sexual. Tá? É a energia que nós Deixando temos. bem claro essa situação, pessoas que não entendem. Não tem nada a ver com opção sexual, com gênero, com nada disso. É energia. Exatamente. Tá? Então, seria o nosso yin e yang. Então, essa questão da energia, muitas vezes é bom para uma mulher, por exemplo, que está passando por um processo que ela tem energia masculina muito alta, ela fazer com uma mulher é legal para essa mulher ancorar o fortalecimento do sagrado feminino e elevar a energia feminina dela, para equilibrar se o masculino dela estiver muito alto. Mas não quer dizer que um terapeuta homem também não tenha capacidade de fazer isso, porque nós trabalhamos essas energias, nós trabalhamos os 7 chakras, principais chakras, e além dos principais chakras, nós trabalhamos as polaridades energéticas no corpo. Seriam como meridianos no corpo da pessoa, tá? O nosso lado direito é o nosso lado da energia masculina e o nosso lado esquerdo, que é o lado do coração, é a energia feminina. Então, todo terapeuta realmente qualificado, ele tem capacidade e vai trabalhar isso muito fortemente na sessão de terapia, de trabalhar os campos energéticos e no próprio campo energético e na parte da anamnese, a gente já vai perceber qual a energia está mais dominante. Fala sobre as energias, amor. Né? A energia masculina, a energia da ação, da atitude, de coragem, esse é o lado luz, o lado bom das energias. Né? O lado sombra disso, agressividade, né? A pessoa ser grosseira, não ter paciência, ser uma pessoa muito irritável. Então, quando a pessoa está, tanto o homem quanto a mulher, ela está muito nesse processo, ela está, ou quer trabalhar demais, trabalhar, ela está num processo de energia masculina muito alta. Quando está equilibrada, ela consegue fazer as coisas sem esse excesso, né? Ela usa só a parte boa, né? E o feminino, qual é a vantagem da energia feminina e a desvantagem? A luz e a sombra. A parte de luz, a parte feminina, a pessoa fica mais delicada, ela tem mais amor próprio, ela fica mais vaidosa, ela fica mais meiga, ela fica mais sensível. Essa é a parte boa. Qual que é a parte sombra do feminino? Ela fica uma pessoa muitas vezes procrastinadora, ela fica uma pessoa estática, ela fica sempre esperando que as pessoas façam as coisas para ela, né? Ou ela fica dependente emocionalmente demais, carente demais, chorona demais, chata demais, parece que vive numa eterna TPM, né? Então esse é o lado sombra. Então a pessoa, no Tantra, a gente, além de tentar equilibrar essas energias, né? Para que essas energias, quanto mais equilibrada estiver, mais você pensa nas qualidades sendo colocadas em prática de ambas as polaridades energéticas. Agora, se a pessoa estiver desequilibrada,
Aí vai sempre pender para um lado, para o outro, e isso vai prejudicar muitos relacionamentos. Posso trazer um exemplo para a gente identificar quem está assistindo? Alguém se identificou? E agora vamos ver. Nesse mundo onde as mulheres tomaram o papel de, né, tomar rumo na sua vida, de não depender de um homem, vocês imaginem que energia que ela teve que desprender para fazer faculdade, cuidar da sua vida, pagar seu aluguel, comprar seu carro, trabalhar o seu mestrado, a sua empresa. Então você vê hoje mulheres ascendentes. Criar filhos sozinha, principalmente. Isso obrigou ela a elevar o quê? A sua energia masculina. Tá? E aí chega um momento que ela não consegue se abrir para o relacionamento, por exemplo. E em contrapartida, aquele homem que foi sempre cuidado pela mamãe, que está com 35, 40 anos, está morando com os pais, que nunca precisou, né, fazer muito esforço para comprar um picolé na esquina, que serve tudo na mão, até o leitinho de manhã com 30 anos está recebendo em casa, do café da mamãe trouxe um cafezinho para você, o pãozinho tá cortadinho, tá bom? Aí você fala qual é a energia que ele tá alta. É a energia feminina, porque ele não se permite, né, trabalhar o seu cerne masculino, sua energia masculina para correr atrás. E aí também é prejudicial. E às vezes esses dois se encontram, ou uma mulher se apaixona por um cara desse, ou um homem se apaixona por uma mulher numa situação dessa, e existem os conflitos nos casamentos. Mostrando que não tem nada a ver com opção sexual. Nadíssima. Comportamental. Da energia. Exatamente. Existe algum caso? Há quanto tempo vocês trabalham nessa área? Vai fazer uns 3 anos. 3 anos. Se depararam com algum caso? 3 ou 4 anos. Algum caso assim que foi diferente, que chamou a atenção de vocês, que vocês conseguiram, claro, com o profissionalismo de vocês solucionar e teve uma história muito boa? Ou não? Olha, eu acho que teve decepções e tem muitas felicidades, muitas alegrias, né? Quando a gente sabe que às vezes a pessoa sumiu, é porque ela não quis confrontar, né? Porque a gente fala assim, ó, para qualquer processo terapêutico, seja tanto, qualquer um, você tem que estar preparado para olhar e reconhecer teus lados sombra, teus problemas, né? E esse exemplo, por exemplo, que eu falei da menina aqui, da moça, né, que fez um tratamento, foi fantástico, né? Porque ela tinha esse problema de relacionamento, ela tinha uma vida com energia muito masculina muito forte e ela precisava quebrar um monte de coisa para poder, né, vibrar de uma outra forma. E depois, qual foi o relato, né? Que eu vou só dar o exemplo que um dia ela me falou assim, olha, eu não arrumava um homem para fazer nada na minha vida, né? E depois que eu fiz a terapia, um dia chegou do nada o cara e ele foi assim tão gentil comigo que eu percebi que ela é uma mulher bonita e os homens se interessavam sexualmente por ela, né? E ela se frustrava também por causa disso. Aí um dia ela falou, Raj, sabe o que aconteceu? A minha energia está vibrando tanto que esses dias o rapaz que mora do meu lado, ele falou para mim assim, moça, eu vi que teu carro tá sujo, você se importa que eu lave ele para você? Aí ela olhou assim, não, isso é uma cantada, né? Não, ele foi, lavou o carro, né? Pediu desculpa de ter falado isso, mas foi lá, lavou o carro para ela, assim, de uma forma de uma super gentileza, né? E ela falou assim, e os homens vinham e estavam, né, me olhando de uma outra forma. Porque a energia feminina dela estava equilibrada. Exatamente, aí o cara percebeu, né, assim, olha, com uma delicadeza, uma sensibilidade, e foi lá assim, isso ativou o lado, a energia masculina dele. Exato, e ele nunca se passou no sentido de querer algo sexualmente com ela. Né? E ela falou assim, nossa, e os homens estão me procurando, mas estão me vendo de uma forma diferente, não como um bife que vai ser comido. E situação constrangedora, vocês já passaram no meio da sessão? Conta pra gente. Pela risada e pela sobrancelha, algo muito bom teve aí. Provavelmente ela fofoca. Na verdade, é aquelas pessoas que às vezes vêm. Às vezes é aquelas pessoas que no momento que você tá lá fazendo, não sei o quê, né? Principalmente super homem, sério. acontece isso, né? E assim, eu também entro em transe quando eu tô fazendo a sessão. Porque eu também começo a fazer a respiração circular junto. Sim. Então, assim, eu quando eu tô fazendo a sessão, eu fico tipo 5, 10 minutos sendo eu, depois não sou mais eu. A Jaya espírito aí, não sou mais eu, né? Então, tanto que às vezes eu tô fazendo a sessão de olho fechado. Eu tô só fazendo, sentindo, né?
E já teve casos, né, de eu estar fazendo os toques, as massagens da pessoa, e a pessoa vir com a mãozinha boba na perna, aí eu tenho que manter energia positiva, né, gente? Eu não posso deixar a energia baixar. Então, relaxa, eu tiro a mãozinha da pessoa, relaxa, respira fundo. Vamos lá. Aí a pessoa fica sem graça. Aí daqui a pouco vem com a mãozinha, não pode, tira a mãozinha, respira. E é assim que acontece, às vezes, né? Mas, tipo, graças a Deus não tem mais acontecido isso. E a gente age dessa forma. E quando a pessoa vem sem propósito, que ela vem pra gracinha, cara, ela vai acabar não voltando mais. Sério, ela vai acabar não voltando mais. Porque ela vai se decepcionar, porque ela vai tentar, e ela vai ter o tantra, né? Ela vai ter aquilo ali. E é isso. Vai ter o que ela veio buscar. Não, às vezes ela Desculpa, não vem buscar não. isso. Às vezes ela não vem buscar Vai isso. ter aquilo que era para ter, Isso, né? Que é o trabalho. exatamente. Não que veio buscar, Né? Quando vem com essas gracinhas aí, a pessoa ou ela vai ficar curada em nome de Jesus e do Tantra e de todos os yogis e dos deuses tantras, ou ela nunca mais vai voltar. E é isso. Ativo, você riu alto. É Tem uma história boa aí. Não, tem várias, mas, mas todas se resumem da mesma forma, né? As pessoas se empolgam, né? Entram num processo de libido altíssimo e tal, então assim, isso acontece, né? E aí com delicadeza a gente faz. Mas eu gosto, eu rio muito porque quando eu fui fazer o curso, e lá, daí, uma das atividades era aprender, a gente aprendeu o Tantra. E ninguém disse assim, curso de Tantra masculino ou Tantra feminino. A gente foi pro curso de Tantra, né? E lá na escola você era obrigado a aprender a fazer Tantra masculino e feminino. O professor falou, olha, vocês podem não fazer. Pode não fazer a manipulação, mas vai ter que assistir a aula. Mas vocês vão ter que assistir a aula, vocês vão ter que saber como é que funciona, né? E eu achei muito legal, porque pra mim, eu não vejo as pessoas como sexo, né? E eu sempre foquei nisso, assim, olha... Porque eu vejo uma pessoa que tem uma necessidade, que precisa de uma cura, então tem um ser espiritual, não um pênis ou uma vagina, né? E aí, no curso eu fui fazer, e aí foi um processo bem legal, inclusive porque um colega tinha passado por um problema de abuso também, e aí a gente foi fazer junto, a gente se incentivou, um outro colega também que era terapeuta... Para quebrar o trauma do próprio terapeuta, porque a gente também curou os nossos traumas durante o curso. E a gente fez ele serviu como modelo e tal, então foi bem bacana. E aí quando eu me propus a fazer Tantra, eu não me limitei ao público feminino, né? Porque tem essas questões, por exemplo, atendo a fisioterapia pós-cirúrgico para os homens, né? Mas sempre vem naquela conversinha, então assim, o público vem, eles te encontram, e aí o cara vem, como é que funciona? Aí A, B, C e D funciona dessa forma. Né? Mas rola algo mais? Eu disse, sim, você sai curado, né? Você sai feliz. Mas falando, tem final feliz? Eu falei assim, não tem final feliz. Assim, tem, claro, você sai, né? E vai ficar feliz. Aí a gente começa, as pessoas vêm tendendo a perguntar essas coisas engraçadas, né? Mas é o que mais pergunta pra nós. Qual é a pergunta mais recorrente? E aí eles querem saber se tem sexo, né? Ou se pode tocar no paciente, né? Eu explico, não, o Tantra é uma via só. Não, assim, terapeuta. Pode tocar no terapeuta? Eu falei, não, o Tantra é numa via só. Eu assim, mas e se eu me sentir empolgado? Eu sempre falo para os homens isso, olha... Eu vou te ajudar a desempolgar. Eu imagino que não seria legal para você desrespeitar um homem que está com seus testículos na mão. Coitado, nunca mais te falar alguma coisa a mais? Bom. Entendeu? Cara, eu acho que seria uma insanidade você desrespeitar um homem que está com seus testículos na sua mão. Ó, isso. Né? Deve ser desagradável desrespeitar. Eu imagino a dor nisso aí. Né? Então, assim, a pessoa, então tá. E às vezes eu brinco antes da sessão que se o cara foi até a sessão e ainda tem uma ideia de que poderia acontecer, ele já vai deitar no tatame pensando nos testículos dele. Tá entendendo? Não vai nem se concentrar. Mas a pergunta que mais fazem pra gente, você vai estar pelada? Você vai estar pelada? Ou você vai estar de lingerie? Não, a gente não fica pelado, não ficamos de lingerie. Você fica pelado, não eu. Por que você, da sua opinião, você acha que existe essa confusão ou essa falta de informação entre esses dois tipos? Porque muitas pessoas que são da área profissionais do sexo
dizem que são tântricos, alguns até fazem uns cursinhos assim, tipo en passant, tipo uma coisa meio demonstrativa de tantra, e se dizem tântricos para cobrar mais caro pelos seus programas, para dizer que são terapeutas e não garotas de programa, para se sentir mais importantes, digamos assim, profissionalmente. Aí o que acontece? Os clientes que são viciados nesse tipo de pessoa, quando eles vêm parar nos terapeuta, eles querem fazer a mesma coisa que eles fazem com elas. E não, a gente Na não verdade, são pessoas que compram, às vezes, até curso e aprendem a fazer as manobras para Isso. utilizar na profissão dela. mas aí ela fala que ela é terapeuta tântrica, mas não é, Sim, né? E aí na vem a verdade. diferença da massagem tântrica e da terapia tântrica. Por favor, nos esclareça. Então, a massagem tântrica são as técnicas, tá? Que nós Corporais, corporais bioenergética, sensitiva, drenagem e a estimulação no lingam, né? E na yoni, que é como chamado em sânscrito. Então e é um passo da terapia tântrica, podemos dizer, né? E aí as pessoas vendem massagem tântrica, como existe a massagem terapêutica, existe a massagem nuru, existem outras massagens, né? E aí os profissionais vendem isso. E lembra que nós falamos antes que as pessoas se frustram e vão sempre buscando alguma coisa, então a pessoa vai numa massagista, daí não ficou bom, ela vai num outra massagista, daí não sei o que, ela vai numa massagista nuru, e ela depois vai parar num massagista ou num terapeuta tântrico. Porque para eles só vê tantra, eles não vê o nome, se é massagista ou terapeuta. Ele trabalha com certo, só vou lá ver se é algo diferente, vou lá curtir. Curiosidade, Né? E aí acaba caindo na gente e as pessoas, mas aí tem isso, tem aquilo, tem aquele outro, por causa disso, Carlos. Né? Entendeu, Tati? Eles vêm de uma repetição de padrão, de busca pessoal não atingida, né? Porque eles estão sempre indo, e eu não estou desmerecendo o profissional do sexo. Nada né? contra quem Todo trabalha com respeito recreativo. Né? a Cada eles, um né? trabalha com o que quer. Amo todos, né? Tenho amor por todo mundo, indiferente de profissão, né? E aí, tipo, algumas pessoas passam de diferenciar no mercado, vão, eu sou massagista tântrica. Daí a primeira é a respiração, aí segunda sensitiva e depois A drenagem. o que seria? A drenagem é você usa um óleo quente, que o que acontece? Você Eu traz... quero saber o passo a passo. Então, vamos lá então. Você eleva a sensação corporal através do toque sutil na sensitiva, que é o toque da Já vai borboleta. levando a energia. Bem levinho, você começa a levar energia no corpo todo. Depois, usa de um óleo quente, tá? Para que fique mais confortável, onde você começa a faz uma massagem e você vai levando o fluxo sanguíneo, tá? Para a região do abdômen. Então, Tipo uma relaxante. como se fosse uma relaxante. Só que você direciona essa direciona. energia, Aí- o fluxo sanguíneo todo para pelvis. Pra pelvis. Pra cá, pro nosso quadril. Para depois, até porque, por Do exemplo... sacro, do chakra. Exatamente, O quadril porque todo, Sim. né, irmão? Tanto o- frente quanto trás. Entendi. Porque o homem depende de ereção por fluxo sanguíneo. Sim. A mulher também Também. depende de excitação e ereção e sensação por causa do fluxo sanguíneo, né? E aí então você traz o fluxo sanguíneo e a energia para a região genital. Para depois você começar daí, são manobras que a gente chama, tanto no homem quanto na mulher, aonde começa a estimulação. E ela não é aquela coisa masturbatória. Está longe disso, não chega nem perto disso. Vamos falar da mulher. Existem estímulos, tá? E aí eles servem para ampliar o processo de energia orgástica. É quase uma academiazinha. É uma mini academia para estimular, e aí existe o toque interno, o periférico, o externo e o interno, onde existe daí toques em pontos específicos que são desconhecidos por uma série de pessoas e que levam aí a ápices orgásticos. E no homem, manobras que não são masturbatórias, que também levam ele ao ápice orgástico. E nessas 3 etapas, são 3 etapas? 4? Com a Podemos dizer respiração. três, Tá. 4 com a respiração, né? É usado algum tipo de acessório, adereço, sei lá, tipo venda, pena, sei lá. Depende, Sei lá. mas também. Para o homem, né, é diferente. É usado ou não é usado? Ou alguns sim, alguns não, Isso. depende. Alguns sim, alguns não. Entendi. Que, por exemplo, uma pessoa que começa com vergonha, você bota uma venda nela, traz a segurança, né, traz Sim. tudo, e aí você fala,
vai ficar com uma vendinha aqui para se sentir mais confortável, porque as pessoas tendem a ficar olhando, a se conectar com o visual, e você quer se conectar com o corpo, com a energia. Então, recomendo você, por exemplo, começar com uma vendinha, para que ela não fique olhando para o teto, vendo uma coisa distraindo. Porque ela Já pode vendar meus olhos, nossa, então a pessoa já começa a olhar e vê uma mulher bonita, né? Sim. Vai querer ficar olhando, vai se desconectar do pessoal e começa a olhar para o corpo, para as outras coisas. Para a parte feminina, uma peninha pode ser usada como estímulo, tanto para o homem quanto para a mulher. Você pode usar para casais, aí você pode ir longe, né? Com várias coisas, mas vamos trazer para terapia. Aí existem os acessórios, como são os bullets, por exemplo, para você trabalhar energia masculina e feminina, que é um pequeno vibrador que não é de introdução, ele trabalha com... É uma varinha mágica. Eletroestimulador para a gente trabalhar como se fosse uma acupuntura praticamente. Claro que não vai furar, tá? Mas é para você fazer os toques específicos, mapeados nos pontos, tá? Para poder descobrir essa questão justamente das energias desequilibradas. Né? E elevar. Que, por exemplo, uma mulher que está com... Ali vocês conseguem saber. Que legal! Uma mulher que está com energia masculina muito forte, no momento que você encostar, tá? Ela já vai dar um pulo. Tá? O que não vai acontecer se você encostar na pérola lá direito. No esquerdo, perdão. Tem o lado tudo? Exatamente. Sim. Porque a energia masculina está muito forte, lado direito. Você encostou na pérolazinha do lado direito. Tá? Se você levar para o outro lado, a resposta é totalmente diferente. Muito diferente. E aí você começa a trabalhar o equilíbrio. E às vezes mulheres até entram em processo de dor, porque a energia está caída, né? Catarse, né? Exatamente. Então, e aí tem esses acessórios que servem também. Existem os estimuladores para ponto G, que é uma outra ferramenta também, pode ser usado o dedo, né? Ponto da deusa. Para você conectar em outras áreas que são desconhecidas também. Muito bem. Eu quero fazer uma... Você tem mais uma pergunta? Não, acabou. Eu quero fazer uma última pergunta, né? Porque o nosso tempo bem estourando, mas está ótimo essa conversa. E olha, gente, como é bom saber de tudo isso e quebrar esses tabus, essas mistificações de que o Tantra é só massagem Tantra, é só levado para o sexo e não para o bem-estar do único ou casual, do casal. Né? Como é bom saber disso, né? Cara, e para quem quer começar a explorar o Tantra, qual seria o primeiro passo? Tchau. Bem na hora que eu beber água. Bebe água, Tchai. Vai falando aí, vai. Primeiro procure um profissional, né? E investigue quem é esse Idôneo, profissional. qualificado. Né? E aí eu digo assim, porque o conhecimento na internet ele é muito vago, gente. Tá? Você tem muita desinformação também. Né? Então procure um profissional, converse com ele, vê se ele está alinhado com as coisas que você tem interesse, porque até um profissional vai te indicar uma literatura, se for buscar, direcionado dentro do teu processo. Tá? Porque a internet por si, hoje você tem uma dor de estômago, você bota lá, o Google vai te dizer, mas não é bem assim. Sim. Então procure profissional e procure saber quem é este profissional. O que ele aprendeu, como ele aprendeu, uma referência de uma pessoa que já consultou esse profissional, é muito importante também. E para quem tiver interesse também fazer o curso para poder vivenciar, além de ter a própria experiência, fazer um curso, quem quiser realmente se aprofundar o que é a filosofia tântrica, né, além de só a questão da terapia corporal, fazer o curso, né, que é como se fosse uma iniciação praticamente, e a pessoa vai estar aprendendo não só como ela vai se tratar, se sentir, mas ela vai ressignificar o sentido do outro também. E é outra visão, é outro nível de exigência, né? Uma pessoa, por exemplo, que está solteira e ela se torna uma pessoa tântrica, ela não vai aceitar mais qualquer pessoa na vida dela. Se ela gostar muito da pessoa, ela vai querer trazer a pessoa para essa filosofia, para que ela seja feliz, completa com essa pessoa. Porque senão vai ter uma disparidade muito grande, assim. Então a pessoa acaba ficando mais exigente também quando ela é tântrica. E como se faz para procurar o Hadi e a Jaya? Olha o mexão. Temos os nossos Instagrams, que eu mudei o nome do meu Instagram agora há pouco tempo, tá? Jaya Aurora Oficial. Então sejam todos bem-vindos ao meu Instagram. Jaya Aurora Oficial. Jaya Aurora Oficial. E @Rajiterapeuta. Aí, ó.
Tatiane Tavares, do Luz de Maria. Vamos fazer o mexão da Tatiane Tavares. Por favor, Tatiane Tavares. Faça o seu mexão, Tatiane Tavares. Por favor. Entrem lá, gente. Eu tenho e-commerce, trabalho com produtos holísticos, pedras, cristais, elementos vibracionais, tudo nessa área aqui Acho que é a mãe ligando. de energia. Coisas lindas, Isso. maravilhosas. Com a mãe que eu já respondo. Muito bem, a mãe acabou de ligar para ver se o leite está quente. Tá quentinho? Brincadeiras à parte, eu quero agradecer ao Raj, principalmente, a Jaya, principalmente, e a minha querida amiga aqui, Eu que Tatiane agradeço o Tatiane convite. Tavares. Eu sabia que essa live ia render muito conhecimento para todo mundo. Muito papo de salão mesmo. Muito Muito papo, papo de para salão. mudar a linha de pensamento de muita gente, né? Eu espero que essa entrevista tenha elucidado, tenha clareado muitas questões, muitas dúvidas de vocês. Eu agradeço a paciência, a colaboração de todos os nossos ouvintes do Luz de Maria, ouvintes da Jaya e do Raj, que tenham clareado um pouco esse mundo que vocês desconheciam. Muito obrigado a todos. O Papo de Salão, infelizmente, vai ficando por aqui com essa conversa maravilhosa, mas é claro que antes de irem embora, vocês não podem deixar de inscrever-se no canal, compartilhar essa entrevista aqui fantástica, acionar o sininho para receber notificações e, claro, curtir a nossa página. O Papo de Salão vai ficando por aqui. Muito obrigado de coração e um beijo no coração de vocês. Até a próxima. Beijo.